Nós iniciamos então o nosso estudo do nosso livro Nosso Lar, obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Faremos também o capítulo 19, A Jovem Desencarnada, e o capítulo 20, Noções de Lar. Nos capítulos anteriores nós vimos André Luiz encontrando com sua mãe, recebendo notícias tristes a respeito de seu pai, de sua família, do mundo físico, já desencarnados, passando por difíceis experiências no plano espiritual devido às escolhas equivocadas que fizeram. André Luiz, então, ele recebeu, então, autorização lá de Clarencio para que pudesse visitar outras instituições que ele já se encontrava no momento de receber alta. E aí, então, Lísias o convidou para ir morar em sua casa, e lá ele conheceu, então, a dona Laura e também as irmãs de Lísias, que o acolheram, deram, então, ali a hospedagem, e ele conheceu, então, uma estrutura familiar em Nosso Lar, o que para ele era uma novidade, além do próprio mobiliário, da própria estrutura que aquelas casas, aquelas residências ofereciam. Ele então estava com Yolanda e Judite, que eram irmãs de Lísias, e mais Dona Laura, então, que era sua mãe. Aqui no nosso próximo capítulo, Amor, Alimento das Almas, André Luiz então traz para nós essa descrição, que era então o fim do dia, e aí então, como todos os dias lá em Nosso Lar, havia aquele encontro, aquele momento de oração, no final ali da tarde, bom dia Miriam, no final da tarde, em que todos então se concentravam e tinham aquele pensamento comum, direcionado a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais. André Luiz então descreve para nós aqui nesse novo capítulo. Amor, Alimento das Almas, capítulo 18. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em Nosso Lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, deferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na União Divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos de minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro de meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em Nosso Lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor.
Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o símbolo do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo-me a satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os alimentos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é própria e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não precentuou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia ou menos dia, que a prática do bem constitui simples dever? Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença, e às vezes apenas a compreensão. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias, contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Aqui, então, a gente, para fazer uma reflexão, o fato de nós estarmos aqui no mundo físico
temporariamente, traz para nós uma ideia equivocada de definição. Ou seja, aqui para nós, né, é um momento definitivo, porque não nos lembramos da nossa vivência no plano espiritual nem antes, e nem temos a certeza, convicção, ou mesmo crença que haverá alguma coisa depois. Então tudo para nós se resume naquilo que os nossos sentidos mais primitivos podem oferecer, como é o caso, por exemplo, de todas as sensações que nos envolvem, que chegam, né, ao espírito, estimuladas pelo corpo físico. Então, para nós, esse contato físico é muito importante. Então, nós temos necessidade de extravasar essas sensações, nós temos a necessidade do contato, nós temos a necessidade da satisfação momentânea, e nós ficamos cada vez mais distante dessa realidade que diz respeito ao espírito. Bom dia, André. Que diz respeito ao espírito. Então, aqui, essas instruções que chegam para nós, embora estejam falando de alimentação, de sustentação, podemos dizer assim, usando uma expressão como uma sustentação orgânica, André Luiz aqui, os anfitriões, trazem essa instrução falando exatamente sobre a importância do espírito evoluir se alimentando daquilo que é o mais importante. Então, o que nós percebemos, e já chegamos a comentar sobre isso outras vezes, é que os espíritos procuram sempre nos encaminhar, a partir das orientações que nós recebemos, das instruções que nós recebemos, nas mensagens, numa orientação direta que os espíritos nos dão para um problema que nós estejamos vivenciando. Inicialmente é sempre nos envolvermos com atividades que estimulem a caridade. E aí então a gente fica pensando, né, no porquê de focarem nesse tipo de trabalho. Quando nós começamos a entender as consequências do desenvolvimento da caridade dentro de cada um de nós, nós percebemos então que são sentimentos de fraternidade, sentimentos de tolerância, sentimentos de humildade, de simplicidade, de compreensão. E no final nós percebemos que é o amor, na verdade, que germina dentro de nós. Então, ao fazermos a caridade, indiretamente, quando nós fazemos, por exemplo, motivados por uma orientação para resolver algum tipo de sofrimento, de problema, né, aliviar algum tipo de sofrimento que nós estejamos vivenciando, nós indiretamente estamos desenvolvendo dentro de nós esse sentimento. Mas quando nós partimos para essa atividade realmente por vontade, realmente pelo desejo do amor ao próximo, isso já mostra então que nós estamos num passo mais avançado, né, nós já demos ali um passo significativo para o nosso próprio crescimento. Porque aquele espírito que mais se desenvolve é aquele que mais tem capacidade de amar. Quando nós começamos a ver que nós então conseguimos também direcionar esse amor ao próximo, ainda que seja limitado, porque nós sabemos que o nosso amor, né, esse sentimento que existe dentro de nós, ele é ainda muito tendencioso. Nós amamos aqueles que nos amam, nós amamos aqueles que pensam como nós, aqueles por quem nós não temos simpatia não contam com o nosso amor. Então nós não somos capazes ainda de compreender o amor universal trazido por Jesus nos seus ensinamentos. Mas o mais importante para nós é sabermos que quando nós começamos a compreender a natureza de cada espírito, ou a natureza dos espíritos, entendermos os seus graus de evolução, entendermos ainda suas falhas, suas dificuldades, suas tendências, mesmo aquele espírito, por mais rebelde que ele se mostre, por mais antipático que ele se apresente, ele é ainda um espírito em processo de formação. E ali nós vemos que, embora se encontre ainda nessa condição tão primitiva, ele é um espírito que terá pela frente tantas e tantas experiências, assim como nós também já tivemos, para poder despertar sua consciência. E aí então nós já não pensamos mais naqueles que nós gostamos ou deixamos de gostar, aqueles por quem nós temos simpatia ou antipatia. Nós vemos espíritos em estágios diferentes. E a doutrina nos esclarecendo, né, ampliando a nossa visão a esse respeito, nós começamos a ver o mundo não como aquele grande
purgatório, onde nós encontramos ali espíritos de toda a ordem, ou aquele grande inferno, que nós não vemos a hora de fugir dele, né, como se nós fôssemos simplesmente ignorar aqueles irmãos mais atrasados, para viver a nossa vida numa suposta felicidade. Nós olhamos todos e vemos o mundo, assim como os espíritos evoluídos não apenas veem, mas de fato vivenciam essa diferença. Eles são capazes então de trabalhar doando-se em benefício da transformação desses espíritos mais inferiorizados. Diferentemente daqueles que querem fugir desses espíritos, achando, por exemplo, que a felicidade depende simplesmente do isolamento que eles teriam, ou poderiam decidir, escolher, se afastando desse grupo de espíritos mais inferiorizados. Então, nesse caso, nós olhamos, temos dificuldades para ainda lidar com eles, porque nós não temos ainda dentro de nós esse sentimento bem formado, bem desenvolvido. Mas a nossa razão começa já a mostrar o mundo de uma forma diferente. Nós vemos então aqueles que cometem crimes, vemos aqueles que têm um pensamento diferente do nosso, vemos aqueles que estão numa condição melhor, vemos todos como espíritos. E os vemos também como irmãos em desenvolvimento. Assim como nós também somos vistos por outros espíritos, apesar da nossa rebeldia, que nós nem sempre admitimos, né, porque nós pensamos que o nosso modo de viver é o modo correto. E o modo dos outros viverem é o modo diferenciado, é o modo equivocado. E aí então aqueles espíritos mais desenvolvidos olham para nós e percebem que nós também estamos vivendo de um modo equivocado. Podemos gerar mais dor ou menos dor para nós ou para os outros, mas nós estamos ainda nos desenvolvendo. E aí quando a nossa visão começa a se tornar uniforme, vendo todos como espíritos e percebendo que a diferença está no grau de evolução de cada espírito, aí então nós não fazemos mais diferença. Nós não impomos mais essa diferença. Então essa ideia do amor, alimento das almas, ele vai se tornando cada vez mais farto conforme nós vamos então quebrando essas barreiras de preconceitos que nós estabelecemos ou sentimentos de simpatia e antipatia. Vemos de uma forma universal. Os sentimentos dentro de nós começam também a se desenvolver de uma forma universal. E quanto mais nós temos a capacidade de amar, mais nós crescemos, mais nós evoluímos. Então essa passagem aqui é de extrema importância, que mostra para nós que ninguém vai conseguir ser feliz se não tiver capacidade de amar. Aquela ideia, bom dia Fatival, aquela ideia que nós já colocamos, de termos uma dificuldade enorme de definirmos essas virtudes mais nobres, como é o caso, por exemplo, né, nem virtude, mas o sentimento tão elevado de felicidade, se nós perguntarmos o que é exatamente a felicidade para cada um de nós. Se nós fizermos uma definição, claro que para nós espíritas definirmos de uma forma mais bonita é sempre mais fácil, porque nós estamos em contato permanente, né, com mensagens de cunho elevado, com espíritos mais sábios, então nós vamos simplesmente repetir aquilo que eles nos trazem. Nós vamos pegar aquelas mensagens que são mais confortadoras, mais sensíveis, né? E nós vamos colocar então na nossa boca aquilo que os espíritos trouxeram para nós. Mas ainda assim, naquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, nós percebemos que a felicidade ela se encontra ainda distante. Porque a felicidade para nós, como sempre comentamos, ela ainda se confunde com conforto, com segurança, com prazer. O indivíduo feliz é aquele que tem todos os elementos exteriores que o satisfazem. Mas intimamente ele não dá tanta importância em se desenvolver. A felicidade, por exemplo, de ser útil, a felicidade de proporcionar ao outro também momentos de felicidade, a felicidade de se doar em nome desse amor. Isso para nós já é muito difícil. Então, racionalmente, a gente começa então a trazer bonitas definições para a felicidade. Mas dentro de nós ainda existe essa inquietude, esse sentimento de infelicidade, exatamente por não conseguirmos ainda viver para conquistar esse real sentimento. Então, quando nós aprendermos que para sermos felizes nós precisamos amar incondicionalmente, aí nós vamos começar a viver em função dessas conquistas.
Braz lembrou aqui, lembramos ao mesmo tempo, a verdadeira felicidade consiste em fazer os outros felizes, sem dúvida nenhuma. E a pergunta que a gente faz é exatamente essa, né, Braz? Esse é o grande enigma. Como a gente consegue fazer os outros felizes? Porque a gente tem dificuldade ainda, principalmente para fazermos felizes aqueles por quem nós temos antipatia. Temos essas barreiras ainda que nos separam. Eu quero fazer felizes aqueles que estão próximos a nós, aqueles que eu amo. Aqueles que eu não me importo, geralmente a gente pensa, eu quero que ele se exploda. Não gosto mesmo, ele faz o que ele quer, então eu não tenho nada com isso. Então a gente começa a deixar os rebeldes e começa então a distribuir felicidade para aqueles por quem nós temos uma preferência. E o espírito jamais vai ser feliz se ele não for capaz de pelo menos tentar fazer os outros felizes, principalmente aqueles por quem ele não tem simpatia. O espírito amigo já disse para nós, é muito fácil você abraçar aquele que você ama. Eu quero ver você apertar a mão daquele que você não ama. Porque geralmente a gente não quer nem olhar para a pessoa, não quer nem chegar perto dela. Então abraçar é muito fácil. Ah, porque eu te amo, parabéns, eu quero muitas felicidades para você. Aí você olha para quem você não gosta e aí o sentimento então muda. Então são essas barreiras que são muito difíceis. Fazer o bem sem olhar a quem. Então essa incondicionalidade é algo que nós precisamos ainda desenvolver. Estamos tentando. Por isso que eu falei para vocês, esse olhar uniforme que nós temos, de saber exatamente assim, olhar todos como espíritos e compreender esse estágio diferente em que cada um se encontra, principalmente diante de tantos estímulos negativos que nós recebemos nos meios de comunicação, nas relações que nós temos com as pessoas. E aí então um critica, o outro fala, a nossa mente começa então a ficar agitada em cima dessas informações, muitas vezes distorcidas. E aí então precisamos exatamente encontrar esse equilíbrio. De olhar todos como espíritos e compreender os seus estágios em desenvolvimento. A Miriam lembrou, né? Quem é meu próximo? É a grande pergunta que é feita lá pelos evangelhos que Jesus traz para nós. É difícil. Racionalmente a gente compreende a necessidade, mas intimamente nós temos que promover uma transformação muito profunda em nossos corações. Cindizinha lembrou, só mesmo enxergar as nossas dificuldades de evolução e do colocar em prática aquilo que aprendemos é que nos ajuda a ser mais tolerantes com o outro. Porque a gente vê cada coisa absurda ainda que se não fosse essa compreensão de que é difícil para todo mundo, sei não, mas é mesmo, né? O fato de nós vermos essa diferença da forma como os outros veem o mundo e do modo como nós estamos vendo o mundo agora, com esse equilíbrio, vendo exatamente essa condição de infelicidade, de perturbação que todos estão vivendo, exatamente por não se verem como espíritos, cada um querendo defender suas próprias ideias, querendo defender os seus partidos. Não falo de partido político, eu falo assim da questão partidária, do seu grupo, do seu modo de pensar, daqueles que se afinizam consigo mesmo, conosco mesmo. Né? Então nós defendemos exatamente aqueles grupos por quem nós temos preferências. Quando nós começarmos então a quebrar essas barreiras, aí nós vamos sentir de fato esse sentimento de felicidade e desse amor incondicional. Angelina lembrou, né? E quem somos nós, né? Estamos aprendendo, estamos crescendo. Marião colocou, precisamos de paciência, pois os níveis de evolução são muito diferentes, né? Embora nós estejamos limitados, desde o espírito mais inferior no nosso mundo até o mais superior, essa faixa evolutiva, compatível aqui com o nosso mundo de provas e expiações, nos coloca praticamente, embora tenhamos diferenças para mais ou para menos, nós fazemos parte desse grande grupo. Então estamos, sem dúvida nenhuma, melhores que espíritos muito atrasados, espíritos ainda primitivos. Mas estamos muito distantes daqueles espíritos mais desenvolvidos. Então essa grande barca onde nós nos encontramos tem espíritos de toda categoria. Mas se nós não remarmos na mesma direção, ninguém vai se desenvolver. Porque nós ficamos imaginando, né, um mundo mais desenvolvido, um mundo mais evoluído, eu não vejo a hora de ir para lá.
Essa ideia, eu não vejo a hora de ir para lá, me livrando daqueles de quem eu não gosto, é uma ideia equivocada. Nós nunca sairemos desse nosso mundo. Porque nós seremos elevados exatamente por esse amor. E não por queremos nos afastar daquele de quem nós não gostamos. E somos ainda muitos doentes da alma. Alguns se encontram na UTI. Outros estão na enfermaria, outros estão ali mais à vontade pelos corredores, ajudando aqueles que precisam, mas todos ainda nessa condição. O Braz lembrou aqui, né, sempre vi a parábola do bom samaritano como um fato real. No livro Evangelho de Darúbio, vi que narrava um assalto a mercador de cavalos. Né? Temos várias ilustrações para trazer para nós essa ideia do bom samaritano. Então, o fazer o bem é a única saída que nós temos para conquistarmos a felicidade. Não nos iludamos do contrário. E esse fazer o bem ele se resume nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. Se intimamente nós percebemos que estamos muito mais tumultuando do que ajudando, não tenhamos dúvida de que nós estamos nos distanciando do verdadeiro objetivo. Observemos em tudo que nós fazemos. Cada crítica, cada agressão, cada perturbação que eu gero, eu me distancio. Por mais que eu queira defender, mas eu estou fazendo isso porque não adianta justificar. Tudo que existe dentro de nós, que provoca alguma coisa negativa fora de nós, é o mal que nós estamos promovendo. Porque ou nós fazemos o bem ou fazemos o mal. Não adianta a gente dizer que eu faço mais ou menos. Eu fiz porque eu não aguentei segurar, então você não aguentou deixar de fazer o mal. Então a gente vai, primeiro, essa nossa evolução ela vai se dando por estágios. Então, inicialmente, nós deixamos de promover grandes males. Depois esses males vão diminuindo a intensidade. Não fazemos aquelas agressões, mas eu ainda me desequilibro um pouco. Eu não agrido as pessoas fisicamente, mas eu faço isso verbalmente. Depois eu deixo de fazer verbalmente, mas mentalmente eu continuo fazendo. Até chegar uma hora em que nós conseguimos, de fato, depurar o nosso modo de ser, trazendo realmente uma colaboração valiosa para o nosso mundo. Então, de fato, nós estaremos construindo alguma coisa. Então, não nos iludamos. Para cada efeito negativo que nós promovermos, nós teremos uma resposta negativa contra nós mesmos. Eu quero ser feliz, mas eu não aguento aquela pessoa. Então não se iluda. Os Espíritos já disseram para nós, o Espírito Verdade disse para nós, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é chegado o tempo em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Acabou a fase da ilusão. Pelo menos para nós que temos a pretensão de crescermos um pouco mais espiritualmente. Para aqueles que não estão preocupados com isso não faz nenhuma diferença. Vão viver exatamente a lei de causa e efeito de uma forma muito direta, de uma forma muito contundente em suas vidas. Mas por nosso modo de pensar, já não temos mais esse direito. Sabemos exatamente o caminho, sabemos os propósitos, sabemos as formas. É uma questão agora de escolha. Se eu quero ou se eu não quero. Conhecer as regras desse, entre aspas, jogo da vida que nós estamos vivendo, nós já conhecemos. Os manuais estão abertos sobre nossas mesas. Se eu quero jogar de um modo correto, é uma escolha minha. Se eu não quiser, continuarei vivendo as consequências do meu modo de viver. Por isso, então, o amor, o alimento das almas. Ou nós nos alimentamos fazendo uma dieta espiritual, escolhendo os nossos melhores alimentos, ou nós ficaremos nos intoxicando com a ilusão. Eu quero ter uma vida saudável, mas eu adoro comer fritura, adoro comer doce em excesso. Mas eu como só um pouco, eu não como muito. Tá bom, a escolha é sua. Gordura saturada, glicose em excesso. E aí então nós começamos nessa ilusão. Mas como Emmanuel lembra, né? Só se desilude quem se ilude. Se nós continuarmos nos iludindo, certamente cairemos, né, na triste decepção da desilusão.
A Sandizinha lembrou, Ney, é aí que a coisa complica, né? O simples me desequilibrar com uma notícia lida ou um comentário postado nas redes sociais, por exemplo. Se me desequilibro e ajo, acabo fazendo aquilo que julgo como errado. A escolha que é feita, né, Sandizinho, nós temos ainda uma necessidade dessa interação, bom dia, Didma, dessa interação com os outros. E nesse ambiente que nós vivemos hoje de tecnologia, onde as notícias o relacionamento com as pessoas acontecem de uma forma instantânea em qualquer lugar que nós estejamos, faz com que nós criemos quase que uma dependência psicológica desse tipo de ambiente. Então, a presença nesses ambientes pode ser saudável se nós formos bem seletivos. Mas o problema é que nós simplesmente ignoramos, né, os critérios de segurança a nosso próprio benefício e em benefício daqueles que convivem conosco. Por isso, então, nós temos que manter a mente serena, manter a mente equilibrada, nos mantermos distantes desses ambientes perturbados, das discussões improdutivas, das notícias que trazem para nós um efeito inferior. É uma escolha nossa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se nós estamos num ambiente como esse, nós temos que estar atentos. Eliminarmos tudo aquilo que é negativo, para que possamos, se para nós é prazeroso, estar num ambiente com as pessoas com quem a gente gosta, as pessoas de quem a gente gosta, nós temos que eliminar aquilo que é negativo. É silenciar, é bloquear, é excluir, é não ler, não dar opinião que seja uma opinião negativa. Não, pelo contrário, imagina, é uma relação social que nós temos com outro qualquer. Sabemos fazer tudo com equilíbrio, tudo é saudável. Temos aqueles que ficam em casa como fuga, tem aqueles que saem de casa como fuga, tem aqueles que não saem da televisão como fuga, tem aqueles que ficam no computador o tempo todo como fuga, tem aqueles que trabalham como fuga, mas tem aqueles que fazem tudo o contrário, usando cada ambiente, cada atividade de uma forma proveitosa, mantendo o equilíbrio e a saúde de tudo aquilo que a gente faz. Então, o importante é, onde quer que nós estejamos, sempre tenhamos uma presença positiva, produtiva, evitando aquilo que para nós causa o mal. Nós sabemos já. Nós lemos alguma coisa assim, chega até a virar o sangue. Chega até a ferver o sangue, né? Quantas vezes nós estamos lendo uma notícia como despretensiosamente, de repente nós batemos o olho numa fotografia, num comentário, numa pessoa, e a gente sente aquela vontade de jogar o computador na parede. E simplesmente eliminar. Eu tenho feito isso muito ultimamente. Cada vez que eu percebo a frequência com que uma determinada notícia ou um determinado comportamento de uma pessoa me incomoda, eu dou uma silenciada nela e pronto. Acabei de eliminar um problema que me incomodava. E eu continuo vivendo de uma forma saudável. Sem nenhum problema. Vamos lá? O amor é o alimento das almas. Diz aqui para nós André Luiz. Como Lísias colocou, né? Como vê, meu amigo? Ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa efetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu.
Não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referimos. Os laços afetivos, aqui, são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Capítulo 19. A jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez de rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-me vivamente ao ver-me. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Esse amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobreposse e fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a afar-lhe violentamente e, colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são o resultado da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Aqui, antes da gente continuar com essas colocações, primeiro, nós vimos a dona Laura sendo muito direta com a Heloísa, com a sua neta, falando para ela exatamente da realidade, da doença que ela tem, dos relacionamentos que ela tinha quando encarnada, do efeito que tudo isso provoca sobre ela. Quando se fala em tuberculose, nós já vimos isso em outros relatos, que o espírito, quando ele é lembrado daquilo que ele vivenciou, é instantaneamente afetado pelos sintomas daquilo que ele vivia. Então, falar que ela desencarnou de tuberculose, ela rapidamente vai se lembrar de tudo isso, e é como se a doença se manifestasse de uma forma até mais intensa. Falava dos sentimentos, aí o espírito então vai sentir aquele sentimento de abandono, aquele sentimento do ciúme, da rebeldia, da revolta, e aí então vai provocando sobre ele próprio
todos esses efeitos. E isso é uma reação direta sobre todos os espíritos que ainda vivem com a consciência vinculada ao mundo físico. E aí são todos aqueles casos que nós já vimos, como já vimos lá no Memórias de um Suicida, vimos aqui em Nosso Lar, André Luiz também já viveu isso, vimos em outras histórias, em outros depoimentos que nós já estudamos, espíritos que começam a falar daquilo que eles perderam em suas vidas terrenas, o efeito negativo que isso acaba causando sobre eles próprios. É exatamente, Brás. Então o espírito se vê ainda como encarnado, embora ele tenha consciência que esteja desencarnado, ele ainda vive como se fosse um encarnado, sentindo todos os efeitos e querendo, inclusive, dar continuidade na vida que ele tinha quando encarnado. Então ele volta para o mundo espiritual, não, porque eu sou casado, porque eu desencarnei doente, porque eu tenho as minhas coisas. Então ele começa a se condicionar de tal forma no plano espiritual, trazendo tudo aquilo que ele tinha no mundo físico, que para ele se torna uma realidade. Só que uma realidade dolorosa. Porque sempre vão ser os piores momentos que ele viveu. Vai ser daquilo que ele perdeu, aquilo que ele sofreu antes de desencarnar. As pessoas que se afastaram dele são sempre as piores últimas lembranças. Porque se o espírito viveu em função desse amor que nós comentamos, ele vai se lembrar com saudade daqueles que ficaram. Mas geralmente são sempre as últimas lembranças que acabam acompanhando. Ele se lembra do seu corpo debilitado, da doença que o atingiu, daquilo que ele perdeu, aquilo que nós comentamos há pouco. Se torna para ele a sua realidade, só que uma realidade sempre negativa. E continua. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deve procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Mas não deves chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Isso ela faz uma referência. André Luiz faz uma referência, bom dia, Dudu. Faz uma referência à condição dele, né? Ela ficou 15 dias no umbral. André Luiz ficou quase 8 anos. Então ele pode falar, né, com conhecimento de causa, o que é realmente o sofrimento após a desencarnação nesse período inicial de adaptação ao mundo espiritual. Por isso colocou de novo: desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há maior dor que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeito. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso de tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos,
mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Aqui dá para ver, então, que ela deve ter se corroído nesse momento, né? Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-se o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito a resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é um homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele. Por muito que o ames, a descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas, por agora, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não me conformo, clamou a moça, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Aqui, né, a gente, sem dúvida, né, Marion? Essa realidade, né, ainda mais nesse momento em que sofre tanto, né, com a dor da separação, com a dor da doença, a dor da própria desencarnação, e aí então ela continuava ainda alimentando essa ilusão. E o detalhe curioso que nós percebemos aqui também é que André Luiz age como se ele não tivesse nenhum problema também para resolver. Porque na mente dele está tudo muito bem resolvido. A esposa dele muito fiel, viúva, guardando ali aquela lembrança carinhosa, os filhos também morrendo de saudade do pai. É assim que ele pelo menos se vê. Vai chegar um momento em que ele vai perceber que a realidade dele também é uma realidade muito diferente daquela que ele acreditava. Vamos em frente. E isso não é spoiler porque nós já sabemos de tudo isso. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó que não te fala para ferir, mas para acordar. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha neta Teresa, sua mãe, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. O Brás lembrou aqui, para ganhar o céu,
temos que renunciar ao mundo, nessa frase agnóstica. E é mesmo. Temos mesmo que mudar nossas ideias, né? Só que para essa mudança, muitas vezes nós deixamos para que ela mude no final do caminho. Sendo que, na verdade, essa transformação equilibrada no plano que nós precisamos alcançar, ela é algo que vai acontecendo durante toda a nossa jornada. Para chegarmos no mundo espiritual já prontos para viver essa realidade. Muitas vezes a ideia que nós alimentamos é nós nos distanciarmos de tudo e de todos, para vivermos uma vida completamente desapegada. Só que aí é um grande engano. Porque se a lei do amor é exatamente ali se o amor é o único caminho para alcançarmos a felicidade, nós vamos construindo os nossos relacionamentos e também vivendo em torno do patrimônio que nós construímos, ainda que seja um patrimônio muito humilde, temporário, mas é o nosso. É aquilo que nos dá segurança enquanto nós estamos aqui. Se nós soubermos viver de um modo equilibrado, no relacionamento com tudo e com todos, sabendo exatamente que a nossa realidade é uma realidade espiritual, nós viveremos com absoluta tranquilidade. Teremos dificuldade, porque muitas vezes nós queremos viver de uma forma, convivendo com outros que vivem de uma forma diferente. Mas ainda assim temos que entender, como foi colocado aqui por Dona Laura, que cada um tem seu próprio tempo. Então nós vamos, na verdade, fazendo com que haja esse crescimento dentro de nós e procurando ensinar e ajudar aqueles que estão próximos. Continua para nós. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto das linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é uma conquista sublime, que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde,
o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal, de deveres trabalhos de novo. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Aqui, quando se fala seus trabalhos temporais, lembremos que essa expressão temporal diz respeito à vida aqui no mundo físico. Então, nesse caso, a esposa não tem interesse em estimular, né, o companheiro nas suas obrigações e compromissos aqui do mundo físico, e tampouco ele decide segui-la, resolve segui-la, no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar, seja a mulher, se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade no trabalho, que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Aqui, antes da gente continuar, nós lembramos que esse livro ele veio na década de 1940. E de lá para cá, já há mais de 70 anos, nós tivemos mudanças significativas na estrutura das famílias dos tempos atuais. Nós podemos dizer que igualdade de gêneros, a independência para ambos os sexos, relacionamentos que trazem a heteroafetividade, a homoafetividade, casais que decidem ter famílias, outros que decidem não ter. As mulheres hoje se desenvolvendo profissionalmente, diferentemente do que acontecia no passado. Ao mesmo tempo, os lares estão abandonados porque hábitos ou condicionamentos que nós trazemos em que um tem essas obrigações e o outro não tem. Então, quando um deixa de fazer, o outro não faz ali a sua parte. Então, na verdade, nós estamos vivendo hoje uma mudança, nessas últimas décadas, mudanças importantes na nossa estrutura social, na nossa estrutura familiar. Nós estamos tentando encontrar uma forma de conquistar a felicidade, através dessas tentativas. Só que muitas vezes as tentativas dão erradas. E aí então nós alimentamos cada vez mais a nossa infelicidade. Outras vezes nós temos o sucesso. Fazemos, experimentamos e dá certo. Felicidade verdadeira nós falamos, não apenas a satisfação. Então nós estamos vivendo transformações e estamos tentando ver como isso vai dar. Porque as regras que nós estávamos condicionados até então, de décadas passadas, são regras que já não se aplicam mais em grande parte da nossa sociedade. Ainda temos, comunidades que são tradicionais, temos aquelas sociedades que mantêm esse mesmo tipo de comportamento, mas para nós hoje, nós que vivemos em grandes cidades, vivemos em cidades que mudaram esses hábitos tradicionais, hoje nós temos a oportunidade de ver a causa e o efeito. Então ninguém veio dizer para nós assim, olha, é desse jeito que vocês devem viver para serem felizes. Trazendo para nós assim uma receita pronta. O que nós recebemos são ideias, são sugestões. E nós temos que saber exatamente de que forma que nós vamos utilizá-las. Ainda vamos demorar um pouco. Eu me lembro no passado, a ideia daquela fidelidade que existia, fidelidade não matrimonial, mas talvez obrigações, podemos dizer. No passado, por exemplo, naquela sociedade patriarcal que nós tínhamos, uma mulher que se separava do marido, ela não se casava mais.
simplesmente porque era rotulada daquela mulher que deixou o lar, aquela mulher isso, por pior que tenha sido a relação dela com os homens. Hoje não, hoje nós temos essa facilidade de que se casar era chamada desquitada. Hoje as pessoas se casam, elas se separam à vontade, então na verdade nós estamos experimentando essa construção de novas famílias e ao mesmo tempo também experimentando sentimentos que até então nós não tínhamos liberdade de viver. Sentimentos que trazem para nós lesões profundas. Não temos casais que se casam, constroem sonhos e patrimônio e de repente se separam como se nada tivesse acontecido. Não temos os casos de infidelidade, relacionamentos que são muito precoces. Então nós estamos numa fase de transição em que nós não encontramos ainda o jeito certo de conquistar essa felicidade dentro desse campo afetivo da formação familiar. Nós estamos com dificuldade de encontrar. Daí então esse sofrimento contínuo que todos nós encontramos, essa infelicidade que parece não ter fim. Vamos ver aonde nós vamos chegar, né? Temos muito que experimentar ainda. E continua dizendo para nós: Marion, o que falta, né, é sabermos de que modo que nós vamos lidar com tudo isso, porque as referências morais que nós temos, dentro, por exemplo, do Evangelho, que fala sobre o amor, que fala sobre a reciprocidade, que fala sobre o respeito, que fala sobre o companheirismo, né? Tudo isso está certo, só que nós estamos vivendo tempos tão intensos, aqueles tempos em que nós temos tanta pressa de viver tudo ao mesmo tempo, que nós estamos perdendo um pouco do controle. Então nós sabemos como fazer, mas nós não estamos sabendo como aplicar. Então eu sei que aquele sentimento que é construído sobre o amor, que é construído sobre o respeito, sobre o companheirismo, eu sei tudo. Na hora que eu me caso, que eu me junto num relacionamento, num namoro, num noivado, num casamento, aí nesse momento eu começo a me perder. Porque eu quero isso, mas ao mesmo tempo eu quero outras coisas. Não falo necessariamente da infidelidade, mas às vezes eu quero a liberdade, eu quero impor as minhas opiniões. E aquele amor, aquele respeito, aquele companheirismo acabam ficando, né, todos eles acabam ficando em segundo plano. O Braz lembrou aqui também, né, ao libertar de julgos religiosos, corre também o risco do exagero. É aquilo que nós comentamos outras vezes, né, Braz? Você às vezes pede a liberdade para viver de uma forma e você tropeça na libertinagem. E aí então você tem uma liberdade excessiva em nome da liberdade de pensar, na liberdade de agir, na liberdade de fazer acontecer, e nós vemos as consequências aí no mundo hoje. Toda essa agitação, essa ansiedade, essa grande expectativa em nome de uma felicidade que na verdade não é felicidade, a gente simplesmente busca prazer, busca satisfação. Continuando, bom dia, Márcia. Esses conceitos calaram-me fundo e sumamente impressionado observei. Né, porque aqui em cima ela falava sobre os compromissos, né, dos casais, das famílias que se formam. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a sua alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações.
Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo a fraternidade. Apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem em as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, que ele coloca para nós, né? Obviamente, quando se fala em almas gêmeas, nós já entendemos, né, o significado, né, que são almas que trazem profunda afinidade que foram desenvolvidas, né, durante longo tempo. Afinidade de ideias, de sentimentos, de propósitos, realização de sonhos, compromissos. Almas irmãs são aquelas mais próximas. Pois é, Brás. E depois fala exatamente sobre a esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Olha só a visão que se tinha naquela época e o que há de diferente de hoje. Nós não analisamos aqui, não é uma questão de analisarmos aquilo que é certo e o que é errado. Isso aí a gente vai tirar conclusões depois. Mas analisarmos exatamente a diferença de um tempo para outro. Onde hoje nós temos ali, se no passado eram pais de famílias subjugando, né, muitas vezes mulheres num casamento infeliz, hoje nós temos mães de famílias que escolheram uma vida independente exatamente para se livrarem desse jugo. E para terem essa independência, há a necessidade de conquistarem seu próprio espaço. Então nós saímos de um pensamento bastante cristalizado naquele período para chegarmos num pensamento onde é tudo diferente. E é daí que muitas vezes nós nos perdemos, por não sabermos ainda de que forma lidarmos com essa necessidade de independência e igualdade. Mas isso aqui é tema para uma outra oportunidade. A gente vai aprofundar depois esse nosso assunto. E diz ainda: nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, olha só isso, hein? A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? Como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro.
o que lhe pode dar uma ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil para todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Aqui terminamos então o nosso capítulo 20 e teremos a continuidade dessa palestra, né, que André Luiz vem recebendo, né, vem ouvindo de Dona Laura, no nosso próximo encontro então. Mas o que nós podemos tirar de observações aqui, de detalhes, né, para as nossas reflexões, era exatamente essa fase de mudança que todos nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade, no nosso modo de ser, no nosso modo de viver, comparado com aquilo que existia no passado. Como lidarmos agora com esses novos tempos? Essa é a grande questão que fica para as nossas reflexões. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje. Capítulo número 20 foi que nós terminamos, Noções de Lar, e o capítulo 21, que começa para nós, continuando a palestra.